Maravilha, pessoal! Vamos a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar acerca de regressão linear múltipla. Vamos trazer para você um bloco de questões da prova Codevasf, concurso realizado pela Sebrasp em 2024. Então, nós temos aqui o seguinte, vamos aproveitar essa questão aqui para revisar alguns aspectos do modelo de regressão linear de maneira geral. Seja regressão linear simples, seja regressão linear múltipla. Então, nós temos aqui a seguinte informação, olha só. É dado para nós aí uma tabela de valores onde nós temos as somas de quadrados devido à regressão, soma de quadrado de erro e a soma de quadrados total. O nosso modelo é um modelo y igual a beta 0 mais beta 1, x1 mais beta 2, x2 mais um termo de erro. Então, nós temos aqui, olha só, 3 betas associados a esse modelo de regressão que tem o quê? Duas variáveis explicativas. Então, esse erro se refere ao erro aleatório normal, olha só, o pressuposto é usual, né? Com média zero e desvio padrão sigma 2. O ajuste é feito por mínimos quadrados ordinários e o tamanho da amostra é igual a 81. Então, temos poucas informações aí, mas acreditamos que tudo isso é suficiente para nós analisarmos essa questão. Então, com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens seguintes. Primeira coisa que eu quero relembrar com você é o seguinte fato. Quando nós temos um modelo de regressão linear simples, aqui denotado dessa maneira, olha só, o que acontece quando nós adicionamos uma variável a esse modelo? Se eu acrescento uma variável a esse modelo, o que acontece? Nós vamos ter, naturalmente, um poder explicativo maior para esse modelo. Por que que isso ocorre? Nós temos que a soma de quadrados total é igual à soma de quadrados devido à regressão mais a soma de quadrados devido ou devida ao termo de erro. Esse termo de erro vai refletir o quê? Vai refletir, de maneira geral, aquilo que a variável não está explicando no modelo. Então, no caso do modelo de regressão linear simples, o que está acontecendo ou o que acontecerá se nós adicionarmos uma variável explicativa a esse modelo? Vou destacar essa informação aqui para você, usando aqui essa cor azul. Então, olha só, nós temos, que vai ser beta 2, e a nossa variável explicativa x2 passa a fazer parte do nosso modelo. Então, vou repetir aqui esses mesmos termos, mesmo termo de erro, por impropriedade. Olha só, olhando para essa soma de quadrados total, ao adicionar uma variável explicativa ao modelo, o que vai acontecer? Nós vamos tirar uma parcela do termo de erro e jogar para a soma de quadrados devido à regressão. Então, de maneira geral, quanto mais variáveis nós jogarmos nesse modelo, vai haver
a diminuição da soma de quadrados de erro e o aumento da soma de quadrados devido à regressão. No nosso caso aqui, olha só, nesse segundo modelo, o que vai acontecer aqui nesse segundo modelo? Nós vamos ter a mesma soma de quadrados total e nós vamos ter aqui uma soma de quadrados de regressão devido à presença da variável x1, mais uma soma de quadrados de regressão devido à presença agora da variável x2. E, naturalmente, a nossa soma de quadrados devido ao erro, vou escrever SQE tal como aparece aqui, tá? Mas tenha em mente o que, de maneira geral, esse valor aqui diminuiu e a parcela referente à soma de quadrados devido à regressão, SQR, está aumentando dessa maneira que aparece aí para você. Então, olha só, o que acontece aqui nesse exercício? Foi dado de maneira fechada, tá? Que a soma de quadrados total é igual a 320, isso é fixado. A soma de quadrado de erro é igual a 39, isso também está fechado. E a soma de quadrados devido à regressão é 281. O que eu quero trazer para você agora é o raciocínio em termos do ganho, né, imediato, que ao adicionar uma variável no modelo, isso aqui acontece naturalmente. Só que no nosso modelo, nós não conseguimos identificar qual a contribuição com os dados do modelo, nós não conseguimos identificar a contribuição de cada uma dessas variáveis adicionadas aí no nosso modelo. Então tenha isso em mente, porque nós vamos precisar ter isso em mente para a abstração que nós vamos fazer mais adiante. De maneira geral, essa questão, ela trouxe a aplicação de fórmulas, por quê? Olha só, no primeiro item, ele quer a estatística F para o teste geral do modelo de regressão, isto é, beta 0 igual a beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Ou seja, estou dizendo que não existe regressão, não existiria, esse modelo de regressão não faria sentido. Então, o que nós temos aqui na tabela de análise de variância? Nós temos aqui a fonte de variação, que é a regressão. Temos aqui o erro e temos aqui a variação total. Associamos aqui os graus de liberdade. Temos duas variáveis explicativas nesse modelo. Temos o tamanho amostral igual a 81 e os graus de liberdades total é n menos 1. Ou seja, aqui nós vamos ter 80 e, por conseguinte, nós teremos aqui 78 para os graus de liberdade desse modelo. Vamos repetir aqui a soma de quadrados. Aqui é o 281, aqui é o 39, só para ter isso aqui bonitinho. Temos o quadrado médio, que vai ser o quê? 281 pelos graus de liberdade e o 39 pelo 78.
A estatística F vai ser o quadrado médio devido à regressão sobre o quadrado médio devido ao erro. Fazendo as substituições, isso aqui é simples, né? Vamos ter 281 sobre 2 vezes 78 sobre 39. Isso aqui vai dar 2, esse 78 sobre 39, simplificando pelo 2 aqui, olha só. Isso aqui vai dar 2, simplificando aqui, o resultado que teremos aqui é o 281. Então, a estatística F associada ao teste é 281. Ele diz que essa estatística é inferior a 10, olha só. Isso está errado. A nossa estatística F é maior do que 10. Portanto, item 101 é um item que está errado. Agora vamos passar aqui para o item 102, onde nós vamos precisar lançar mão do raciocínio que lançamos anteriormente. Vamos pensar em termos da soma de quadrados total, que é dada pela soma de quadrado de regressão devido a x1, mais a soma de quadrado de regressão devido a x2, mais a soma de quadrados de erro. Note que ele pede aí a correlação linear entre x1 e y. E nós não temos os dados suficientes para calcular essa correlação diretamente. Mas tendo em mente o quê? Aquilo que coloquei anteriormente para você. O que acontece? Esses valores aqui, olha só, eles estão fixados. Eles estão fixados. Nós não conseguimos determinar, com certeza, qual é a contribuição de cada uma dessas variáveis aqui individualmente. Lembrando só para você, né, conforme já colocamos anteriormente, isso aqui é a soma de quadrados da regressão. Então, dentro de SQR tem a SQR devido à contribuição da variável x1 e a SQR devido à contribuição da variável x2. Eu não consigo determinar com certeza qual a participação ou qual a contribuição de cada uma dessas variáveis. Mas nós podemos abstrair da seguinte maneira, veja só. Uma vez que esses valores aqui estão fixados, o que eu quero que você raciocine? Nas provas de estatística da Sebrasp, para concursos de estatística, normalmente a Sebrasp lança mão de um conhecimento conceitual, diferentemente de outros concursos em que ela simplesmente cobra uma fórmula sem qualquer ou sem muito raciocínio conceitual na questão. Aqui nessa questão eu consigo imaginar qual seria o pior cenário para uma dessas variáveis. Qual seria então, uma vez que a minha tabela é fixada, qual seria o pior cenário para a contribuição de x2? Seria essa variável explicativa x2 não fazer qualquer contribuição nesse modelo. Então, a nossa soma de quadrados totais, e isso aqui, claro, é uma abstração, né? A nossa soma de quadrados totais seria somente a soma de quadrados de regressão devido a x1 mais a soma de quadrados do erro. Note que eu estou falando para você que esses valores estão fixados nessa tabela. Eu posso imaginar que
A minha variável x2 não contribui com nada nesse modelo. E o que nós teríamos nesse caso? Teríamos um modelo de regressão linear simples. Dessa forma aqui. Ora, nesse modelo de regressão linear simples, o que eu sei? Eu sei que a correlação elevada ao quadrado entre as variáveis y e x1 é igual ao quê? É igual ao coeficiente de determinação do modelo. Ou seja, isso aqui é a soma de quadrados devido à regressão sobre a soma de quadrados total. E note que nós estamos falando aqui de um modelo de regressão linear simples, né? Então, toda a explicação está atribuída à minha variável x1. E esse valor nós temos aqui, olha só. Isso é 281 sobre o 320. Então, se nós fizermos essa conta aqui, olha só, vou pegar o 281 por 32, isso aqui vai dar 8, 2 vezes 8, 16, vai 1, 3 vezes 8, 24, e aqui dá 256. O 6 para 11 falta 5, e o 5 para 7 falta 2. Então, resta 25 aqui, olha só, pegando agora 250 por 32, isso aqui vai dar 7, né? Então, se eu tenho 8,7 aqui, e aqui eu tenho 320, né? Eu vou pegar esse 8,7 e dividir por 10. Essa correlação vai ser aproximadamente 0,87. Então, agora o que eu sei? Olha só, eu sei que o meu coeficiente de correlação entre y e x1, para esse caso aqui, é a raiz quadrada de 0,87. Então, olha só, olhando aqui para essa raiz quadrada, o que eu posso imaginar? Quem seria o meu ρ? Se eu pegar 0,9, isso vai ser 0,9 vezes 0,9 é 0,81. Então, eu sei que essa correlação aqui é maior do que 0,9. Vamos pegar o 0,95, que é o que ele dá aqui, olha só. Se eu pegar 95 vezes 95, o que vai acontecer? Aqui vai dar 5 e vai 2. 5 vezes 9 vai ser 45, com 2, 47. 9 vezes 5 vai ser 45 e vai 4. 9 vezes 9 vai ser 81 e 4 vai ser o 85. Então, o que ficaria esse valor aqui? 5, 7 com 5 fica 12 e vai 1. 4 e 5 vai ficar 10 e vai 1. Isso aqui ficaria 0,90. Então, perceba, olha só, que se eu usasse se eu dissesse que minha correlação aqui é 0,95, o que acontece? Se eu fizesse esse 0,95 elevado ao quadrado, 0,9025. Então, olha só, o que eu sei? Eu sei que essa correlação aqui é maior que 0,9 e ela também é menor, olha só, eu sei que ela é maior que 0,9, vou colocar aqui y e x1, e sei que ela é menor do que 0,95. Então, qual a conclusão que eu chego aqui nesse caso? Se eu considerar que a minha soma de quadrados totais é só devida à variável aleatória x1, é porque eu tenho um modelo de regressão linear simples. E nesse caso aqui, o que acontece? Eu sei que a minha correlação está aí em algum valor, que eu não sei calcular exatamente
por meio aqui da raiz quadrada de 0,87, mas eu sei que isso aqui é maior que 0,9 e menor que 0,95. Portanto, olha só, o que a questão me trouxe aqui? Ela disse a informação que a correlação linear entre y e x1 é superior a 0,95. O que nós chegamos à conclusão aqui? Essa correlação linear não pode ser superior a 0,95. E por que eu raciocinei aqui dessa maneira? Porque no dia da nossa prova nós não teremos calculadora, né? Num concurso Sebrasp, nós não podemos usar calculadora. Então, o que eu peguei aqui? Peguei um piso arbitrariamente, pelo que eu conheço de raiz quadrada, para ter uma noção aqui de onde estaria a minha correlação linear entre y e x1, novamente, se eu tivesse esse pior cenário. Qual é o meu pior cenário? É considerar que eu tenho essa soma de quadrado de regressão, essa soma de quadrado de erro, essa soma de quadrados totais e que essa variação é devida apenas à variável explicativa x1. Nesse caso, eu sei que a minha correlação entre y e x1 não pode superar 0,95. Então, eu sei que essa correlação está em algum ponto entre 0,9 e 0,95. O mesmo raciocínio eu posso fazer para a correlação entre y e x2. E se eu considerar que x2 tem contribuição no modelo, ou seja, eu estou dizendo que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma variação que é devida a x2. O que acontece? Isso diminui a minha soma de quadrados de regressão devido a x1, e eu sei que isso estaria o quê? Diminuindo a minha correlação, muito embora eu não possa fazer essa análise aqui de uma maneira direta. Se eu tiver esse cenário, aí sim eu posso fazer todo esse raciocínio que nós desenvolvemos aqui para chegar a essa conclusão, tá? Então, eu sei que pode não ser muito claro esse raciocínio, tá? Mas a conclusão é de que esse item 102 é um item que também está errado. Vamos então passar aqui para o item agora 103, olha só. E vamos calcular o coeficiente de explicação ajustado, também chamado de coeficiente de determinação ajustado. Nós sabemos que o R2 é a soma de quadrados devido à regressão sobre a soma de quadrados total. E o R2 ajustado, olha só, o que vai acontecer com ele? A fórmula dele, eu gosto dessa fórmula aqui, ó. Isso é 1 menos 1 menos R2, que multiplica o N menos 1 sobre o N menos o K menos 1. Quem é o K nesse caso aí? O K é o número de variáveis explicativas. E no nosso modelo, o número de variáveis explicativas é igual a 2. Portanto, olha só, o meu R2 ajustado vai ser o quê? Vai ser o 1 menos o 281 sobre o 320, que multiplica o 80 sobre, temos aí o 78. Portanto, isso aqui é igual a 1 menos, aqui nós vamos ficar com 320
menos o 281, que vai me dar o quê? Vai me dar o 39 sobre o 320. E agora, olha só, essa conta até ficou fácil, porque nós vimos o quê? Isso aqui pode ser simplificado, isso aqui vai dar 2. Isso aqui pode ser simplificado, e isso aqui, olha só, 8 por 32 vai dar 4. Isso aqui vai ser, então, 1 menos 1 oitavo, vai ser, então, 7 oitavos. Quando nós fazemos essa conta aqui, olha só, 7 por 8, vai ser 70 por 8, isso vai ser 8. 8 vezes 8, 64, falta 6. Agora, 60 por 8, isso aqui vai me dar 7. 7 vezes 8 é 56, falta 4. E 40 por 8 vai ser o 5. Portanto, olha só, o meu R2 ajustado é exatamente o que aparece aí no enunciado da questão, né? 0,875. Aqui está esse valor e esse item 103 é um item correto. Apenas a aplicação de fórmula para achar o R2 ajustado. Qual a interpretação do R2 ajustado? Lembre-se de que quando nós adicionamos variáveis ao modelo, o que é adicionar variável ao modelo? Você tem um modelo de regressão linear simples, por exemplo, e adiciona uma variável x2. Você passa a ter um modelo com duas variáveis explicativas. O que isso vai acontecer de maneira geral? Vimos que isso aqui vai aumentar o R2, ou seja, enfiar variável no nosso modelo, teoricamente é algo bom, porque vai aumentar o coeficiente de explicação, mas o R2 ajustado vai penalizar o quê? Se você sair colocando variáveis que não tenha um poder de explicação teórico aí no modelo, ou seja, variáveis que não têm uma teoria por trás, né? Não faz sentido você adicionar essa variável apenas por adicionar ela no modelo. Então, o R2 ajustado vai punir a colocação dessas variáveis a esmo, ou seja, quanto mais variáveis, esse R2 ajustado aqui vai diminuir o valor do R2, ou seja, esse aqui vai ser um valor menor do que o R2 inicial. Passando então aqui para a nossa próxima questão, nós temos aqui, olha só, ele pediu para nós a estimativa do sigma, ou seja, do desvio padrão associado ao modelo. Como é que nós estimamos o sigma 2 associado ao modelo? É a soma de quadrados do erro sobre n menos k menos 1, onde k é o número de variáveis explicativas. Às vezes nós vemos isso aqui, ó, dessa forma. Soma de quadrados do erro sobre n menos p, onde p é o número de betas do modelo. Eu prefiro trabalhar dessa maneira aqui, para eu não confundir o número de betas do modelo com o número de variáveis explicativas do modelo. Portanto, veja só, a nossa variância aí associada a esse modelo vai ser 39, mais uma vez, k é igual a 2, então nós temos 80 menos 2, isso aqui vai ser o 78, já sabemos que isso aqui é meio, né? Então, o nosso sigma vai ser 1 sobre raiz de 2, eu costumo preferir raiz de 2 sobre 2, racionalizando o denominador, né?
Isso fica raiz de 2 sobre 2 e nós sabemos o que é do nosso curso. É interessante a gente saber essas raízes iniciais, né? Então, eu sei que isso aqui é 1,41. Dividido por 2, isso aqui vai ser aproximadamente 0,7. Já posso concluir o quê? Que isso aqui é inferior a 1 e não superior. Portanto, o item 104 está errado. Bom, chegamos então ao item 105 dessa questão, que falava do desvio padrão amostral da variável resposta y. Onde está a variação de y? Está na soma de quadrados totais, né? Lembre-se que nós costumamos chamar isso aqui de y, e isso aqui significa yi menos y barra elevado ao quadrado. Portanto, quem vai ser a variância de y? Vou botar aqui, ó, sigma 2 devido a y. Isso vai ser a soma de quadrados total sobre o n. O n é 81. Nós temos, então, 320 sobre o 81. Apenas uma ressalva aqui, voltando para o nosso enunciado, olha só. Ele quer o desvio padrão amostral. Quem é o desvio padrão amostral? É o S2, que é a soma y sobre n menos 1. Facilitou a nossa vida, né? Isso aqui vai ser soma de quadrados total sobre o 80. Portanto, 320 sobre 80. Isso aqui vai ser igual a 4. Com isso, S vai ser raiz de 4, que é igual a 2. Então, está certíssimo esse item de número 105 que apareceu aí na prova da Sebrasp. Eu espero que tudo isso aí tenha ficado claro para você, tá? Eu sei que nós fizemos aqui uma certa viagem, uma abstração, mas eu precisava fazer isso para explicar essa questão onde nós falávamos ali do coeficiente de correlação, porque analiticamente nós não temos dados suficientes para calcular aquela correlação. Portanto, foi interessante fazermos aqui essa explicação para adotarmos ou para tocarmos em alguns pontos teóricos acerca do modelo de regressão linear múltipla. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.